Vocês conversavam sobre o senhor vir para Betânia, ele sentia, o senhor dava sinais? Não. Como que era? Nunca havia falado sobre isso. Então a primeira vez que o senhor falou com ele foi naquele momento que ele estava em coma. Mas dentro do senhor alguma coisa já havia mexido? Já, mas eu tinha assim, muitos projetos dentro da congregação, sabe? Os padres queriam que eu Padre Léo, eu tinha tanta coisa para fazer. Os padres lá da congregação queriam que eu fosse para Roma, que eu estudasse economia para que eu fosse econômico da congregação, que eu ajudasse. Nossa, ia acabar sendo bispo. Ainda bem que eu vim para Roma, né? Ainda bem que eu vim para cá. O negócio de ir para Roma, estudar economia, mestrado, a pessoa já fica ali, né? Deoniano, que é rapidinho ali. Porque também, assim, na época do Padre Léo mesmo, as coisas ainda não estavam muito bem definidas, entendeu? Hoje nós temos aí um projeto de Betânia. Sim. Padres, seminaristas, né? Mas naquela época não tinha, entendeu? A Betânia ainda não tinha assim, uma definição de que ia ser uma comunidade independente. Nós estávamos ligados à congregação. Os padres que estavam vindo para cá, que foi o padre Vicente, depois veio o padre André Luna, né? Que depois deixou o sacerdócio. Mas eram todos enviados pela congregação. Entendi. A gente não imaginava que Deus fosse suscitar um outro caminho. Precisava viver ali em um novo carisma. Exatamente. Claro, na mesma espiritualidade, mas um novo carisma. Era algo assim, já existia, mas para nós ainda não era algo que já estava claro. As coisas foram clareando com o passar do tempo, com a necessidade, com o crescimento, com as demandas, tudo mais, entendeu? Aí a partir disso que a gente foi, né? E aí que eu fui me encontrando dentro de Betânia. Porque antes não, eu achava assim, que não tinha necessidade. O Padre Léo estava aqui e ele fazia tudo. Eu vinha aqui passear, vinha nas férias, encontrava com ele nos lugares e tudo mais, mas eu não me via em Betânia. Mas naquele dia que eu vi que ele estava partindo, eu falei assim, alguém vai ter que assumir, né? Eu sei que o Padre Vicente estava ali à frente. Ele já estava em Betânia. Sim, o Padre Vicente veio um ano antes que o Padre Léo ficou doente. Então foram 2 anos junto com o Padre Léo, né? Um ano antes, que daí ele, né, como Deus prepara todas as coisas, né? Nesse ano ele viajou com o Padre Léo, dos retiros e tudo mais. E daí no ano seguinte o Padre Léo ficou doente e o Padre Vicente teve que assumir todas as responsabilidades que eram do Padre Léo, né? E eu fui acompanhando isso, porque acompanhava o Padre Vicente, né? Nós éramos quase contemporâneos de turmas, né? E aí então eu fui percebendo assim que era hora de dar um passo. Naquele momento eu disse, e depois fui trabalhando isso dentro de mim, né? A possibilidade de vir para Betânia, de fazer, aí vinha mais vezes aqui, fazia a campanha de alimentos lá na minha paróquia, vinha trazer aqui. Os médicos afirmavam, ou não tinham certeza ou não, que ali os 5 minutos... Porque 5 minutos, o Padre Léo em coma, se é 5 minutos, significava que tinha uma possibilidade dele estar escutando aquilo que... Porque se não está escutando, passa 1 minuto, reza, faz alguma coisa. Mas se o médico dá 5 minutos, é porque tem possibilidade do padre estar escutando aquilo que o senhor falava, que os outros padres falavam, né? Isso também estava o Monsenhor Jonas, estava a Luzia, estava o Edson. Então cada um teve 5 minutos. Cada um teve 5 minutinhos para entrar lá dentro, né? A irmã dele estava lá. Então não foi uma visita simplesmente... ou o senhor falar para tranquilizar o Padre Léo. Ali pode-se dizer que Deus agiu também no coração do senhor de perceber aquele chamado agora ali mais forte, não por um sentimento que o Padre Léo estava partindo, mas de um chamado também pessoal, né? Exatamente. Aquilo que nós falávamos bem no início, né? Quando tiver que pregar, às vezes pode usar palavras. O Padre Léo não usou palavras, né? Ele não me falou assim, Lúcio, vem para Betânia. Eu preciso, né? Me ajuda e tal. Não. Foi eu entrar lá dentro e a imagem que eu tenho, a imagem ainda hoje do Padre Léo lá na UTI, e aquilo falou forte no meu coração, né? Então, isso para mim foi algo assim, um divisor de águas, né? Eu sabia que daquele instante a minha vida estava comprometida com uma outra missão, né? E fui amadurecendo e
Hoje estou aqui, né, há 15 anos. Não, 11 anos. 11 anos. É. 11 anos. 11 anos.